Fala galera, tudo certo? Começando a semana, primeira semana de treinamento após uma semana de recovery. Muita gente pergunta pra gente o que é uma semana de recovery, né? O que é uma semana de baixo volume e intensidade, para que serve isso? Então, rapidamente explicando para vocês, quando a gente começa a fazer um treinamento, a gente sempre vai ter que calcular volume, quantidade de quilometragem, né? De treino, e a intensidade, qual que vai ser a carga que nós vamos colocar nos treinos. Vai ter treinos mais curtos, vai ter treinos mais longos, vai ter treinos mais fortes, vai ter treinos mais leves. E ao longo de um período a gente vai treinando, intercalando esses treinos, a ponto de querer gerar sobrecarga e gerar benefícios para o nosso corpo. Só que ao longo de um tempo, de 2 semanas, 3 semanas, a gente começa a sentir muita fadiga, a ponto de que se a gente continuar na mesma dinâmica nas próximas semanas, dificilmente nós vamos colher os mesmos benefícios. Então vale a pena a gente descansar por um determinado período de tempo, no meu caso foi uma semana, descansar de forma ativa, treinando um pouco, treinando com qualidade, treinando de forma calculada também, não é só pegar e treinar pouco, para que a gente consiga recuperar o corpo, restabelecer as energias, descansar a musculatura, descansar os tendões, descansar os ossos por causa do impacto também da corrida, né? E evitar futuras lesões ou até mesmo um overtraining. Vou falar mais à frente o que significa overtraining, não é o caso de hoje. Mas essa parte de treinamento de recovery, uma semana de recovery, vem a calhar justamente para que a gente possa descansar, recuperar o corpo, né? E estar pronto para dar sequência nas próximas semanas, que começou hoje. Então eu vou ter agora 2 semanas novamente de treinamento forte, visando gerar mais sobrecarga que as semanas anteriores. Então eu tenho 3 semanas atrás, eu comecei com 80 km de treino, numa certa dinâmica. Há 2 semanas atrás eu fiz a mesma dinâmica, porém com mais intensidade ainda, então foi pesado, estava cansado. A terceira semana eu optei por descansar e foi exatamente uma semana que nós também viajamos, né? Então coincidiu com a nossa viagem, que a gente foi para a Suíça, então eu treinei muito pouco, menos até do que eu esperava. Eu queria ter corrido um pouco mais, mas a viagem foi cansativa, a gente dirigiu por muitas horas, então alguns dias eu treinei alguns minutos, outros dias eu treinei alguns poucos quilômetros. E também fiz uma trilha pesada, de mais ou menos 1 hora, que foi além do que eu gostaria de ter feito de esforço. Mas tudo bem, essa trilha não estava planejada. E sendo assim, eu fiz uma semana de baixo volume, eu comi bastante, bebi um pouquinho mais de álcool do que deveria, né? Realmente aproveitei como se fossem umas férias. E aí chegou hoje, eu estava com uma sensação de cansaço, de preguiça. Óbvio, o que eu plantei na última semana? Plantei desgraceira, né? Plantei bobagem, comi errado, bebi errado, descansei errado, me desgastei dirigindo um horror. Então, no primeiro momento, a minha resposta do meu corpo e da minha mente é: cara, vamos fazer um pouco menos, vamos fazer menos volume por hoje, e aí semana que vem, e aí o próximo dia a gente melhora. E esse é o início do erro, porque a semana de baixo volume realmente é para descansar, mas é para a gente entender que é para deixar o nosso corpo pronto para o que vem pela frente. Então, essa semana eu começo com um pouco mais de volume, são 90 km essa semana de corrida. A próxima semana também vai ser 90 km de corrida, porque na outra semana a gente está saindo da Itália, e eu não sei se eu vou conseguir correr com tanto volume, com uma dinâmica desse tipo nos próximos decorreres aí dos próximos dias. Então eu optei por fazer treinos mais fortes, eu optei por descansar semana passada para aguentar a sobrecarga agora dessas próximas 2 semanas, para que na terceira semana daqui para frente eu possa realmente descansar nesse período que eu vou estar me deslocando para uma próxima viagem. Então eu gosto de trabalhar muito com essa dinâmica de 2 semanas fortes, uma semana mais leve, 2 semanas fortes, uma semana mais leve, que normalmente é o período que a gente, pessoas amadoras, consegue treinar com qualidade antes de começar a perder rendimento ou não ter tanto rendimento em treino por colocar a sobrecarga constante, né? Treino forte, treino leve, treino forte, treino leve, treino longo, treino curto, e repete, e chega um momento que a gente começa a cansar, e aí vale mais a pena descansar para que nos próximos dias a gente volte a treinar com mais qualidade. Então semana de recovery é mais ou menos para isso, ela vem a calhar para que a gente consiga recuperar nosso corpo, né? E deixar preparado para os próximos treinos, para as próximas dinâmicas, para os próximos blocos. E é importante não deixar de treinar. Foi mais ou menos o que eu fiz, porque a gente estava viajando, então eu não consegui treinar, eu já imaginava que eu não ia conseguir treinar tão bem. É importante não avacalhar tanto na alimentação.
né? E porque isso também prejudica. Mas como eu estou viajando, a minha rotina é um pouco outra, então eu não comi demais, mas eu comi um pouquinho de besteira. E isso também não é muito benéfico, né? Senti que estou com uns quilinhos a mais em uma semana. E agora o que eu tenho para fazer? Eu tenho que treinar, mas eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que focar nos treinos. Vamos perder esse pezinho de novo, né? 2 quilinhos a mais talvez, não sei. E tá tudo certo. O importante é que eu sei que agora meu corpo está recuperado e eu posso seguir a dinâmica de treino sem problema nenhum, que os próximos dias eu vou conseguir colher benefícios desse treinamento. Então daqui pra frente, tudo que eu treinar, meu corpo vai estar adaptado, vai gerar sobrecarga, só que daqui a 2 semanas eu preciso voltar a descansar, porque daí eu vou estar chegando no meu limite aí de qualidade de treino. Certo? Então, quando você está treinando, é importante você fazer essas pausas, e muita gente não faz isso. Muita gente simplesmente treina, ou treina igual sempre, o que isso não é legal, isso cai o rendimento, ou treina forte sempre, isso não é legal, porque também você chega um momento que você fica estagnado, corre risco de overtraining, corre risco de lesão, o que não é ideal. O ideal é a gente fazer esse sistema ondulatório. Sobe intensidade, desce intensidade, sobe intensidade, desce intensidade. E a cachorrada aqui latindo, né? Cachorrada aí, louca. Vamos lá então, acabou aqui o papo. Agradeço quem chegou até aqui. Lembre-se que quando a gente coloca na planilha de vocês que a semana é recovery, é porque é para ser recovery, é para descansar, é para aproveitar. Não é para fazer mais volume, não é para fazer um tiro forte com o amiguinho. Respeita a recuperação do seu corpo, porque as próximas semanas que a gente calcula para vocês, a gente calcula com mais carga e aí sim a gente tem que treinar mais forte. Esse é o processo correto de treinamento, tá? É não treinar errado no momento errado e treinar certo no momento certo. Isso quer dizer o quê? Que quando é forte a gente treina forte, quando é leve a gente treina leve, quando é longo a gente treina longo, quando é curto a gente treina curto. Não é difícil de entender, né? Isso aqui é muito básico, mas é o que eu sempre falo, fazer o básico às vezes é difícil, né? Eu sei que não é fácil se conter, mas a gente tem que nos educar a fazer isso, porque isso é importante e fundamental para a gente ter sucesso naquilo que a gente pratica. E não adianta a gente ficar praticando corrida e perdendo tempo treinando errado. Beleza? Valeu, galera. Até mais!